Sempre amei comunicação, sempre amei estar entre as pessoas, compartilhar coisas boas. Eu acredito nas boas notícias, né? Mas eu não sabia disso quando era tão jovem. Fiz o curso de comunicação na Federal, publicidade, depois jornalismo, e tive a felicidade já de começar a trabalhar em grandes empresas. Estagiei na Editora Abril, depois estagiei numa grande agência de propaganda, que na época atendia as casas pernambucanas. Depois fui trabalhar já formada na maior agência de propaganda aqui de Curitiba, que era o Moarama, a House do Bamerindos. E lá eu realmente coloquei em prática aquilo e aprendi com os grandes nomes da comunicação aqui de Curitiba. E lá cheguei a fazer projetos e revistas e jornais. Um jornal da poupança, por exemplo, tinha 1 milhão de exemplares, né? E nesse período eu fui convidada pela Nereide Michel, que estava começando com o suplemento Viver Bem na Gazeta do Povo, fui convidada a trabalhar com ela. Como eu já tinha feito o curso de decoração no Cefet, na época, a Escola Técnica, ela me pediu para ser uma colaboradora, né? O jornalzinho, na época, era só um jornalzinho, tinha 6 páginas, e eu escrevia respondendo aos leitores que tinham dúvidas sobre decoração. Deu tão certo aquilo, foi tão bem aceito, mesmo o jornal ainda sendo muito novo, que ela me convidou a trabalhar com ela. E eu já estava com planos de trabalhar em um horário menor, né? E fui. E saí de lá 2 anos depois, o jornal tinha 60 páginas. Nesse período aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que foi o nascimento da primeira filha. E eu queria ficar um pouco mais próxima dela, não ter horários rígidos. Então, saí da empresa e abri uma pequena agência de comunicação que se chamava CRC Comunicação, junto com 2 colegas que também trabalhavam na Gazeta comigo, uma designer e uma jornalista. E foi uma união muito bacana, aprendemos muito, mas como tudo na vida, as coisas vão mudando. A agência foi se especializando em comunicação empresarial, em continuar trabalhando nessa área editorial, criando daí jornais, fiz jornais para muitos clubes e revistas, para empresas, enfim, foi uma experiência muito rica a ponto de depois a gente ter uma pequena gráfica e começar também a imprimir livros para jovens autores. Nós financiávamos esses livros, fazíamos tudo. Então tudo isso parece que foi acontecendo naturalmente, mas a gente sempre estava buscando uma forma de expressão, de fazer diferente. Hoje, tantos anos depois, eu percebo isso. Aí nós percebemos que essa área da comunicação, como é até hoje, né, ela é uma área que tem muitas empresas e nós estávamos já especializados nesse filão. Então, um grupo de profissionais da área de eventos nos procurou para criar um produto para eles, um guia de noivas. Dali eu fui tomando conhecimento desse mercado muito específico. Na época as pessoas não faziam as maiores festas com os profissionais daqui. A gente está falando de 1993, por aí ainda. E comecei a trabalhar nesse segmento, vi que tinha também um filão de mercado, sempre pensando no que é que existia regionalmente para que as pessoas conhecessem. Para que ir para São Paulo contratar empresas se já tinha tanta gente boa aqui? Bom, foram 20 anos nessa área. Nós trabalhamos com o guia, depois comecei a fazer uma revista chamada Revista Noiva Sul e depois fizemos o Salão Noiva Sul por 20 anos. A Casa Sul surgiu de uma conversa entre amigos em comum. Como eu já estava fazendo uma revista de noivas local, né, pensei assim, por que não fazer uma revista de decoração? Eu sempre me incomodei com o fato de que a gente não tinha nada aqui da nossa região. A gente via projetos de fora sempre,
coisas para um outro clima, uma outra realidade cultural. E aqui é como se isso não existisse. Tanto, né, que há muitas construções em Curitiba que não são adaptadas daquela época, como a nossa reitoria. Então, veio essa ideia, acho que o universo realmente conspira, e nós começamos a revista Casa Sul quando justamente gestando com a minha terceira e última filha. Então, é uma coisa muito significativa, né, isso, porque vinha uma nova fase, maturidade minha, profissional, né? E a gente começando esse projeto totalmente inovador, numa época em que só existiam as grandes editoras nacionais, né, e os grandes jornais locais. Então foi uma coisa assim, acredito hoje, de um perfil de exploradora que nós temos. A primeira edição, né, era bem fininha, grampeada, as pessoas assim se surpreenderam, mas desde o início acreditaram no projeto. Isso é muito bacana. As pessoas daqui, os profissionais, as empresas, isso foi o que me motivou durante esses 18 anos, né? Eu sinto que o fato de hoje, naquela época não existia, mas hoje a gente ter essa valorização do que é regional, nós construímos isso juntos, né? Então, sou muito agradecida a todos que fazem parte dessa história, são muitas pessoas. E aí na Casa Sul uma coisa foi levando a outra. Fizemos um programa de TV durante 9 anos, ele ia ao ar aqui na TV a cabo, num canal da NET, né? Então passava em vários horários, tinha uma audiência muito boa. Ao mesmo tempo as pessoas já assistiam no YouTube, já naquela época. Depois também fomos para a TV aberta, passamos vários tempos. Era um programa, criei toda a equipe, enfim, a empresa foi crescendo e explorando todas as possibilidades, chegando onde a gente está hoje, que redes sociais, site, enfim, essa aproximação do mercado e essa valorização. E agora chegamos num ponto que é a maturidade da marca, né, a maioridade da Casa Sul, como ela é hoje, como ela vai ser a partir de hoje. Quando eu era muito pequena, assim, eu via a mãe com os bonecos da revista, né, que é uma pasta que tem a prévia da revista. Então eu achava aquilo, eu não sei, eu achava engraçado um livro se chamar Boneco, porque eu brincava de boneca, eu não entendia muito bem. Depois, mais velha, que eu fui perceber que o trabalho dela era de muita criatividade, de beleza, de trazer alegria para a vida das pessoas, assim, quem que não gosta, né, de ter uma casa bonita e ver a casa dos outros. Eu acho isso muito interessante. É um mundo colorido, né? É um mundo cheio de alegria mesmo. Um pouco mais tarde, com uns 14 anos, eu já comecei a trabalhar, assim, não oficialmente, mas eu auxiliava muito a minha mãe quando ela fazia a Noiva Sul, no que ela precisasse. Então eu estava sempre perto, a gente estava sempre juntas nesse período de feira, e eu gostava muito de interagir com as pessoas e ver aquelas mulheres lindas se vestindo de noiva, e foi uma fase assim, muito legal da minha vida. Sempre gostei muito de ler e de escrever, eu estava sempre com um livrinho na mão. Meus pais desde cedo, eles me ensinaram a curtir a leitura, né? Então a escolha mais óbvia foi optar pelo direito, até porque meu pai é advogado, então eu já vi ele trabalhando com aquilo, estava mais familiarizada, então acabei indo por esse caminho. Depois disso, algumas coisas aconteceram na minha vida que eu tive que refletir, que eu tive que olhar para dentro e descobrir o que eu queria de verdade. E eu percebi que o direito era um mundo muito preto e branco, que eu queria uma coisa mais colorida para a minha vida. Nesse meio tempo, eu comecei a participar mais ativamente aqui do trabalho na editora, né? Comecei a acompanhar os processos de pauta, criação de pauta, fechamento de edição. Comecei a
olhar mais para as redes sociais da Casa Sul, comecei a pensar o que eu gostaria que a Casa Sul tivesse, que eu como leitora gostaria de ler, né? Porque eu acho que é isso que faz a diferença em qualquer veículo de comunicação, né? Você tem que proporcionar um conteúdo interessante, né? Que você gostaria de ler, não adianta fazer uma coisa 100% publicitária ou... né? Aquilo tem que ter um foco, tem que ter um motivo para estar ali e tem que trazer alguma inspiração para aquela pessoa que está lendo. A editora também estava passando por um processo de transformação, percebendo que a multiplataforma era o futuro, né? Com um site bem alinhado, com redes sociais. A gente já tinha um impacto muito grande no YouTube, muita interação com as pessoas que viam o conteúdo no YouTube, e isso acabou servindo de um pontapé inicial para essa transformação toda acontecer. É esse o caminho que a gente vai seguir, uma nova Casa Sul, dando inspiração para mudar e liberdade para fazer.